Olá, amigos do WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, pessoas que me conhecem, eventualmente não me conhecem, mas estão vendo esse vídeo. O tema de hoje vai ser o evangelismo bolsonarista. Será que há consonância entre o evangelho de Jesus Cristo e o que Bolsonaro vem pregando e o bolsonarismo vem pregando? Eu vou traçar algumas considerações. Eu não sou um grande especialista na área, mas enfim, eu tenho feito alguns estudos a respeito e quero compartilhar isso aqui com vocês brevemente. E para começar, eu vou discutir aqui algumas confluências, ou seja, algumas aproximações entre os valores cristãos e os valores da modernidade, né? Digamos que lá no Evangelho se prega o amor ao próximo, a fraternidade entre as pessoas, né? O altruísmo e não o individualismo, né? Esses são valores sociais muito importantes que Jesus e o cristianismo legaram e que eles foram apropriados de uma maneira muito positiva pela modernidade, tanto no humanismo quanto no iluminismo, e legaram noções fundamentais, por exemplo, a noção da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que são frutos lá da Revolução Francesa. Elas bebem muito desses valores cristãos, sobretudo a fraternidade, em que se impera a noção do amor ao próximo, da fraternidade com o irmão, né? O altruísmo, a empatia, né? O poder se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, etc. O valor da igualdade também é presente tanto na modernidade quanto no cristianismo. São valores importantes e fundamentais. A redução das desigualdades sociais tem tudo a ver, está completamente em consonância com o pensamento cristão, né? Jesus andava, sobretudo, não com os poderosos, né? Mas com aqueles que eram mais humildes, naquele seu contexto social lá em Jerusalém, Belém, etc., lá na Jordânia. E esses valores, eles foram fundamentais, trazidos do cristianismo para o humanismo e para o iluminismo. São valores fundamentais que estão presentes na Carta de Direitos Humanos, por exemplo, e na nossa própria Constituição, né? São valores muito importantes. Entretanto, na sociedade brasileira tem ocorrido uma mudança muito significativa, sobretudo com o avanço protestante no Brasil. Esse avanço, ele é muito constante e muito forte. O IBGE já prevê que no ano de 2032 haverá uma mudança e a maioria religiosa no Brasil vai ser a protestante. O catolicismo está caindo de número e os protestantes estão avançando a passos largos. É muito fundamental a gente perceber essa noção, porque existem nuances e diferenças entre católicos e protestantes e entre os próprios protestantes, porque as denominações tradicionais, as denominações pentecostais e as denominações neopentecostais. Porém, na própria Constituinte foi legada a noção da laicidade do Estado brasileiro. E aí, por laicidade, a gente entende que o Estado ele não deve privilegiar nenhuma religião. O Estado ele deve garantir que todos tenham o direito de exercerem a sua fé da maneira que acharem melhor, da maneira que se identificarem melhor, né? E, entretanto, na Constituinte, os protestantes, que na década de 80 eram vasta minoria, eles próprios, assim como os candomblecistas, os umbandistas e demais religiões não cristãs que existem no Brasil, eles próprios foram favoráveis à ideia da laicidade do Estado
numa época em que o catolicismo era francamente a religião majoritária, né? Agora que a passos largos o protestantismo ele vai avançando para se tornar a religião majoritária no Brasil, há uma certa ruptura nessa noção da laicidade do Estado e é muito perigosa. E embora essa ruptura não seja de todos os protestantes, e eu vou deixar claro aqui. Portanto, alguns teóricos eles têm falado de um termo polêmico chamado a jihad protestante. O que é a jihad protestante? Primeiro, a jihad. A jihad é uma alusão à Guerra Santa que ocorre no meio muçulmano, dos islâmicos, né? Para a conversão daqueles que são infiéis. E a jihad protestante ela tem essa alusão, só que a questão é a seguinte: a gente não está vivendo no Estado teocrático, né? Não é como o Talibã lá no Afeganistão, né? Porém, a transição de um Estado democrático de direito para um Estado teocrático, autoritário, ditatorial, ela não se dá da noite para o dia, ela se dá paulatinamente. Existem determinadas práticas, sobretudo de alguns segmentos protestantes, que devem ser consideradas num viés, numa noção tanto perigosa que a gente deve ter atenção quando a religião entra dentro da esfera pública através da política. E esse é um ponto que eu vou querer deixar claro aqui para vocês. Primeiramente, existem alguns problemas de ordem teológica, de ordem conspiracionista mesmo. Por exemplo, algumas tradições, não vou dizer que são todas, mas existe isso, e eu já presenciei esse discurso. Algumas tradições cristãs, sobretudo neopentecostais, elas demonizam religiões que não comungam com o que elas pregam, né? Uma dessas noções é justamente a de que o Papa da Igreja Católica seria um enviado do demônio. Os orixás das religiões de matriz africana seriam demônios e não as entidades que eles acreditam e etc. Sabemos claramente que isso não é verdade, embora eles acreditem piamente nessa narrativa. Esse é um ponto. Demonizar quem pensa diferente de você é um problema muito grande e não tem nada de democrático nisso. É isso que acontece no Talibã, é isso que acontece nos estados teocráticos do muçulmano e é isso que aconteceu dentro do próprio cristianismo no período da Idade Média, não é? Uma outra noção que eu considero antidemocrática, que ocorre com muita força dentro do protestantismo, é a noção de que ela deriva de um aspecto teológico válido, que é a noção de que a conversão e a experiência com Deus ela é individual, né? A experiência da fé, a experiência da conversão, ela é individual, a experiência com Deus é individual, ela não é coletiva, ela não é uma questão social, é uma questão individual. Teologicamente isso não é nenhum problema, mas socialmente ocorrem algumas incongruências aí com a democracia, porque socialmente o individualismo ele carrega alguns problemas, né? Ele dá resquícios de problemas sociais. E um deles, por exemplo, é o desprezo que, em média, os segmentos protestantes têm com relação a direitos sociais, direitos humanos. Eles consideram, por exemplo, que a prática do crime é uma opção individual do criminoso. A criminologia contesta completamente e veementemente isso, né? Essa noção. Não existe isso, direito penal também não. Eles consideram pautas completamente antidemocráticas e antiprogressistas, como a redução da maioridade penal, por exemplo, né? E depois de Bolsonaro, até a tortura passou a ser uma questão de pauta para esse segmento aí. Eles relativizam. E olha o absurdo, Jesus foi torturado até a morte, né? Para eles não há problema com a tortura, desde que Bolsonaro falou. Aqui entra um outro ponto do bolsonarismo com o protestantismo, que é a noção de que Bolsonaro mudou a concepção do próprio Jesus Cristo. Jesus
uma figura que tem uma entidade, um Deus, que é o Filho de Deus, que tem uma concepção um tanto cristalizada aí dentro do pensamento do Ocidente, ele passou a ter uma imagem completamente diferente a partir de Bolsonaro, por uma questão do discurso de ódio dele e de autoritarismo dele. Por exemplo, Jesus agora seria uma pessoa que andaria armada, com pistolas. Se houvessem pistolas na época dele, ele andaria armado. Se ele estivesse aqui hoje, ele estaria armado nas ruas, quando fosse andar nas ruas. Isso reverberou até na Marcha para Jesus. Cristãos protestantes na Marcha para Jesus estavam levando esculturas de revólver calibre 38 para as homenagens a Jesus. Eu fico me imaginando aqui se eles imaginariam Jesus puxando o gatilho contra alguém. Esse é um ponto fundamental, né? Aquele que pregou o amor, que deu a outra face, puxando o gatilho de um revólver para matar alguém. Um outro ponto fundamental é que o neopentecostalismo, os segmentos protestantes tradicionais e também o próprio catolicismo, por uma questão de dogma, eles acreditam numa verdade revelada pela palavra, né, que está presente na Bíblia. Isso é uma verdade revelada, ela é uma verdade sagrada, e para as pessoas que seguem o cristianismo de uma maneira muito veemente, muito forte, uma verdade revelada e sagrada, ela não está posta em debate, ela não está posta em discussão. E aqui entra um problema com a democracia, que é o seguinte: a democracia é justamente o oposto disso, é a discussão das pautas que existem na sociedade. Então, quando se forma uma bancada da Bíblia, há determinados assuntos que eles não vão estar abertos a discutir, eles não vão estar abertos a ceder se porventura esses assuntos vierem a contrariar uma verdade revelada, uma verdade sagrada que está lá nas Escrituras. Aqui entra um ponto fundamental, porque se o Estado é laico, ele deve ser aberto para toda a sociedade, não apenas para quem crê em determinado segmento religioso. Então, um determinado segmento religioso ele não pode impor para a sociedade como um todo, inclusive para aqueles que não acreditam naquela tradição religiosa, eles não podem impor os valores da sua religião sobre quem acredita em outra religião. Ele não pode usar o Estado como um meio para fomentar esse tipo de política, né? E esta é uma prática que existe nos estados teocráticos, né? O Talibã, que todo mundo condena, no Talibã do Afeganistão, não existe STF, não existe Congresso, não existe a divisão dos três poderes, e os valores dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, eles não estão postos em pauta lá, né? O que importa lá é o que está lá no Alcorão, e dentro de uma lógica ainda deturpada historicamente e radical, né? Não é isso que a gente quer para o Brasil, embora o caminho para esse tipo de situação autoritária ele esteja muito claramente desenhado dentro do bolsonarismo, que está alinhado com segmentos religiosos completamente antidemocráticos. Eu não vou ser injusto com as religiões cristãs, porque as igrejas elas costumam praticar atos de solidariedade, de fraternidade, e também promover um estado de bem-estar social dentro de comunidades, dentro das periferias das grandes cidades sobretudo, em que a ação positiva do Estado falta, né? As pessoas, eles promovem cursos, eles promovem acolhimento, eles promovem meios de combater, o alcoolismo, promovem meios de combater a drogadição,
né? A violência doméstica, entre outras coisas, além da própria caridade, né? E cuidar da espiritualidade das pessoas. São práticas muito positivas, mas existe claramente um contrassenso entre o bolsonarismo e o protestantismo, e eles estão se alinhando, e as práticas derivadas disso, elas estão completamente desalinhadas com o que tradicionalmente se identifica como cristianismo. Esse é um questionamento que eu faço para vocês aqui, sobre quão cristão Bolsonaro realmente é. Uma pessoa que já pregou que o aborto deve ser uma questão do casal, ele próprio solicitou, pediu para a amante que abortasse o filho 04, o Jair Renan. Ele próprio traiu a esposa, constituiu um filho fora do casamento, se separou, casou com a outra, com a mãe do outro, do quarto filho dele, e constituiu 3 casamentos. Então, assim, ele vende uma imagem de cristão tradicional, mas ele tem práticas na própria vida pessoal dele que são completamente anticristãs. E a gente deve considerar isso perigoso, né? Porque é o único candidato à presidência entre os que já vieram e os que estão aí no segundo turno, é o único candidato que se candidata em nome de Deus, enquanto todos os demais se candidatam em nome próprio. Quando um candidato aparece, um político que quer governar uma nação, se candidata em nome de Deus, a gente deve ficar atento e preocupado. Inclusive está nas próprias escrituras lá que é uma prática nociva essa. Ficar usando Deus como escada para chegar ao poder deve ser uma coisa condenável. E vocês que estão me ouvindo devem estar muito atentos a esse tipo de prática, né? Leiam a mensagem, leiam a palavra e estejam atentos e vigiem. Essa é a minha mensagem para hoje. Obrigado.